O tempo vai passando e ainda nada de X-Men no MCU. Por que será que não rolou nem sequer um anúncio? Não tem nenhuma série especial ou filme divulgado, nenhum dos personagens principais apareceu. É um silêncio total da Marvel sobre os X-Men até o momento. Isso pede uma investigação completa sobre tudo o que aconteceu nos últimos anos, sobre contratos de Hollywood, sobre por que o Kevin Feige faz tanto segredo e sobre quão poderoso realmente é o Hugh Jackman. Foi exatamente isso que eu fiz para tentar identificar os motivos dessa demora e os possíveis culpados também. Eu tenho 4 suspeitos principais que eu vou mostrar pra você hoje. Os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico foram vendidos pela Marvel pra Fox em 1993. 7 anos depois, no ano 2000, saiu o primeiro filme sobre os mutantes. Até que, quase 20 anos depois, um processo que começou em 2017 e terminou no começo de 2019, a Disney adquiriu a Fox e os direitos dos personagens voltaram pras mãos da Marvel. Aí em 2019 a gente imaginou que a Marvel já fosse começar a falar sobre os mutantes, né? Na Comic Con de 2019, em julho, foi a primeira vez que o Kevin Feige falou sobre os X-Men. Mais especificamente, ele disse que não teria tempo para falar sobre os mutantes e o Quarteto Fantástico. I didn't even have time to talk about the Fantastic Four. There's no time left to talk about mutants and how mutants. E em seguida anunciou Mahershala Ali como Blade. O filme do Blade só sai em setembro de 2024, então foi um anúncio com mais de 5 anos de antecedência. No ano seguinte, em dezembro de 2020, o filme do Quarteto Fantástico foi finalmente anunciado, na apresentação anual para acionistas da Disney pelo próprio Kevin Feige. E esse filme só vai sair em fevereiro de 2025. Marvel's first family, Fantastic Four. Também um anúncio com 5 anos de antecedência. Será que a gente vai ter que esperar pelo menos mais 5 anos para ver os X-Men no MCU? Isso se tiver anúncio esse ano, né? Vai ser no mínimo em 2028? Primeiro vamos entender tudo que já rolou até o momento sobre X-Men. Em WandaVision, o Evan Peters apareceu como Mercúrio depois de interpretar o personagem nos filmes da Fox. Eu ainda acho que a piada com o nome foi só uma distração e ele estava realmente interpretando o Pietro de novo, vindo do multiverso. Mas como ainda não tivemos essa confirmação, vamos deixar como piada mesmo por enquanto. Então, o primeiro filme da Viúva Negra introduziu um personagem chamado Ursa, que apesar de não ter sido revelado um mutante naquele filme, é uma versão de Ursa Maior, um mutante russo dos quadrinhos da Marvel. Em seguida, a Kamala Khan foi introduzida no MCU e o último episódio da série revelou que ela é uma mutante. Depois, na série da Mulher Hulk, tem uma menção sobre um homem com garras de metal envolvido em uma briga de bar. E no último episódio, a Jen fez o papel da audiência da agente e perguntou pro robô Kevin quando a gente ia ver os X-Men. When are we getting the X-Men? I cannot tell you that. Patrick Stewart apareceu em Doutor Estranho como Professor Xavier em uma outra realidade e, pra fechar, o Namor também falou sobre ser um mutante em Pantera Negra Wakanda pra sempre. I was a mutant. Então é isso que temos até agora. O começo da carreira do Kevin Feige foi justamente no primeiro filme dos X-Men no ano 2000, como produtor associado aos 24 anos, então eu imagino que trazer os X-Men de volta pra casa seria o sonho dele. A gente sabe que os X-Men sempre fizeram parte da visão do Zé Boné pro MCU, com base numa versão alternativa da cena pós-créditos de Homem de Ferro em 2008, que foi divulgada só recentemente. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough, I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Além disso, Kevin Feige disse em entrevista recente para Entertainment Weekly que a volta do Hugh Jackman para Deadpool 3 é para ele incrível porque é como se ele voltasse para as origens dele próprio ali, o começo dele na Marvel. Com a Disney comprando a Fox, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e o Deadpool finalmente podem existir juntos no MCU. No entanto, quando se trata dos X-Men especificamente, a Marvel tem se arrastado. Quando a Miss Marvel foi revelada mutante e também quando o Patrick Stewart apareceu em Doutor Estranho, a gente ouviu uma música bem familiar. Our final member, Professor Charles Xavier. Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. Sim, a música tema do desenho clássico dos X-Men, composta por Ron Wasserman. Apesar de parecer um avanço na direção da estreia dos X-Men no universo da Marvel, a música tema de Ron Wasserman e a série animada, assim como a continuação chamada de X-Men 97, que foi anunciada também, eles estão em uma outra categoria, diferente do que os filmes do ponto de vista legal e contratual. Então,
essa música não tem nada a ver com os filmes dos X-Men. Em setembro de 2022, Ryan Reynolds anunciou que o Hugh Jackman retornaria como Wolverine em Deadpool 3. Então o Hugh Jackman vai voltar em Deadpool 3 em novembro de 2024 e a gente imagina que vão ter outras referências aos X-Men nos próximos filmes. Enquanto isso, a gente não teve nenhum novo título dos X-Men ou sequer um título relacionado aos mutantes anunciado em live action. Então qual é o motivo dessa demora? Bem, no início desse ano, Kevin Feige foi questionado sobre os X-Men pela Entertainment Weekly, aquela entrevista que eu comentei agora há pouco, e ele disse que a questão sobre os X-Men é como fazer e quando fazer, e isso é algo em que temos trabalhado há anos. Agora nós sabemos, mas não vamos falar sobre isso. Tem muita gente achando aí, falando que as versões dos X-Men da Fox precisam de mais tempo para sair da memória dos espectadores antes que a Marvel faça o reboot. Esse argumento para mim realmente não faz sentido nenhum por dois motivos. Primeiro porque a Marvel Studios e a Sony fizeram o reboot do Homem-Aranha menos de 2 anos depois de Andrew Garfield interpretá-lo em O Espetacular Homem-Aranha 2. O último filme do Andrew saiu em 2014 e o Tom Holland já estava interpretando o amigão da vizinhança em Guerra Civil, filme de 2016. Ah, mas os filmes do Andrew eram ruins e precisavam de reboot. E Apocalipse e Fênix Negra foram o quê, por acaso? Segundo, essa teoria também não faz sentido porque se fosse isso mesmo, a Marvel não estaria de jeito nenhum trazendo Hugh Jackman de volta em Deadpool, porque isso só iria refrescar a memória dos espectadores e causar ainda mais atraso na introdução dos X-Men. Então o argumento de que a Marvel precisa de tempo pra galera esquecer os X-Men não serve. O produtor de um documentário da Vice sobre a Marvel disse ao The Direct que quando se trata dos X-Men no MCU, leva tempo para encontrar, nas palavras dele, o roteiro certo, o diretor certo e o elenco certo. Claro, eu entendo que leva tempo, mas já passou tempo demais, né? Já faz quase 5 anos que a compra da Fox foi concluída. Por que a Marvel pode confirmar uma Mahershala Ali como Blade lá em 2019 para um filme que só vai sair em 2024, mas não pode simplesmente anunciar o Giancarlo Esposito como Professor Xavier? Muita gente estava esperando um anúncio como esse no ano passado, ou na San Diego Comic Con no meio do ano, ou na CCXP em dezembro. Mas como não rolou nenhum anúncio relacionado aos mutantes, começaram a surgir rumores de que a Marvel Studios não podia fazer reboot de nenhum dos X-Men até 2025, por causa de contratos com os atores originais dos X-Men da Fox, que proibiam a substituição dos personagens até certo momento. A teoria era de que a Marvel Studios poderia usar os atores que fizeram os filmes passados, como Patrick Stewart, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence e etc., mas não poderia contratar novos atores até depois de 2025. Essa afirmação veio do comentarista de cinema Devin Faraci. Eu acho extremamente improvável que os atores dos X-Men tivessem algum motivo ou mesmo a influência para forçar a Fox a assinar contratos que proibissem o estúdio de substituir seus papéis por 7 anos. Pensa comigo, em 2018, lá quando estava rolando as negociações, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ty Sheridan, Sophie Turner, Nicholas Hoult e Evan Peters estavam chegando ao fim da era da primeira classe da franquia dos X-Men. O Hugh Jackman estava completamente pronto para seguir em frente depois de Logan e deu diversas entrevistas colocando ponto final na história, dizendo que não interpretaria o Wolverine de novo. Parece inclusive que ele só tá retornando para Deadpool depois de ter sido convencido por alguém. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A Jennifer Lawrence, a maior estrela depois do Hugh Jackman nesses filmes, estava totalmente cansada daquele traje da mística, da maquiagem e tudo mais, então não tem a menor chance da Fox ter assinado um contrato de 7 anos com ela, proibindo o recast. Ninguém ia sair ganhando nessa. O estúdio ia ficar impossibilitado de usar a personagem e ela não ia ganhar nada porque já não queria mais fazer o papel. E o mesmo vale pro James McAvoy, Michael Fassbender e os outros atores da franquia. E eu nem vejo motivo para eles fazerem isso também. O único, só o Ryan Reynolds, que é acreditado como produtor e roteirista nos filmes do Deadpool, que teria poder e motivo para realmente fazer uma negociação como essa. E é por isso que é óbvio que ele tá no MCU agora, que ele veio junto com a Fox. A questão dos X-Men é que é uma franquia com décadas de existência e muitos produtores associados. Tem muitos produtores que são os detentores dos direitos dos personagens, que misteriosamente aparecem como produtores executivos em todos esses filmes, mesmo sem fazer absolutamente nada, e tem contratos que garantem a eles pagamentos em cada sequência. Por exemplo, você pode ter notado nos créditos de todos os filmes do Batman, o produtor executivo Michael Uslan. Michael Uslan era um professor
professor universitário na década de 1970 e criou um curso sobre mitologia de histórias em quadrinhos, o que levou ele a escrever para DC Comics e, juntamente com o produtor Benjamin Melnicker, garantiu os direitos dos filmes do Batman para a Warner Brothers. Eles argumentariam que sem eles, o Batman nunca seria um herói sombrio de sucesso nas bilheterias. E com o sucesso do Batman de Tim Burton em 1989, eles receberam o crédito de produtor executivo em todos os filmes do Batman ou do Coringa desde então. E eles não estão sozinhos, todas as grandes franquias têm nomes aleatórios assim. Não são apenas aqueles créditos do Stan Lee, com ele todo mundo concorda que faz sentido, né? Ele é o criador de todos aqueles personagens e escreveu as histórias desses personagens por décadas. Mas por muitos anos, por exemplo, o Superman estava vinculado a um cara chamado Jon Peters. Quem era Jon Peters? Bem, ele era cabeleireiro e parceiro romântico da Barbara Streisand. Ele comprou os direitos cinematográficos do Super-Homem lá no início dos anos 1990 e quando Kevin Smith foi contratado para escrever um roteiro para Superman Lives, o Jon Peters, que tinha esses direitos, exigiu que o Superman nunca voasse no filme, nem usasse o traje de herói dele e que lutasse contra uma aranha gigante ainda. O Kevin Smith e o James Gunn recentemente brincaram sobre isso ao falar sobre o Super-Homem. Jon Peters recebeu crédito de produtor executivo em todos os filmes que tem Super-Homem no título, inclusive em O Homem de Aço de 2013, e é possível que ele também seja acreditado nos próximos. E quem seriam os produtores desses filmes dos X-Men aí? Aqui nessa lista tá o primeiro suspeito, vamos lá. Primeiro tem a produtora veterana de Hollywood, a Laura Schuler Donner, que foi produtora executiva do primeiro filme dos X-Men e foi a produtora para quem o Kevin Feige trabalhou como assistente. Ela foi a razão pela qual o Zé Boné começou a produzir filmes da Marvel. Laura Schuler Donner foi creditada como produtora ou produtora executiva em todos os títulos dos X-Men, mas ela realmente desempenhou um papel ativo na produção de muitos desses filmes. Ela é uma produtora veterana de Hollywood com muitos trabalhos incríveis e muito reconhecimento. Isso fora o fato dela ter sido a mentora do Kevin Feige, o que facilitaria qualquer tipo de acordo entre a Marvel e ela. A gente pode descartar ela da lista de suspeitos. Aí tem Hutch Parker, que foi creditado como produtor em todos os títulos dos X-Men desde Wolverine Imortal em 2013, enquanto ele era o chefe de produção na 20th Century Fox durante todos esses anos. Outros produtores dos X-Men incluem o Simon Kinberg, que produziu a maioria dos filmes dos X-Men e dirigiu Fênix Negra, e Bryan Singer. Aí tá o primeiro suspeito, Bryan Singer, que dirigiu os dois primeiros filmes dos X-Men, além de Dias de um Futuro Esquecido e Apocalipse, embora muitos relatos indiquem aí que o Simon Kinberg teve que substituir o Bryan Singer nas filmagens de vários desses filmes. Mas de toda forma, o nome de Bryan Singer foi retirado de Fênix Negra devido a uma longa história de acusações contra ele de abuso sexual. Vale ressaltar aqui que Fênix Negra não foi distribuído com o título de X-Men nos Estados Unidos. Não tinha X-Men no título, era só Fênix Negra. Muitas vezes quando um cineasta dirige várias sequências de uma franquia, especialmente as primeiras partes, os agentes e advogados garantem que eles recebam créditos de produção em todas as sequências que também tenham aquela propriedade intelectual no título do filme. Esses contratos são muito difíceis de quebrar sem processos judiciais caríssimos e longos, independente da reputação pública de alguém como o Bryan Singer no caso. A Fox teve que tirar a palavra X-Men do título de Fênix Negra para não precisar colocar o Bryan Singer como produtor. Portanto, é possível que a Marvel Studios não consiga fazer um filme ou uma série com o título X-Men sem ter que dar créditos e pagar uma lista enorme de produtores, incluindo um deles cujo nome ninguém quer ver vinculado a filme nenhum, né? E eles talvez tenham que esperar um determinado período de tempo para essa situação expirar juridicamente. Por isso também surgiram rumores no passado que o próximo filme dos X-Men chamaria Mutantes e não X-Men. E para deixar claro, é óbvio que eu não tive acesso a nenhum desses contratos que são sigilosos. Eu só tô dizendo que se as questões contratuais estão atrasando os X-Men no MCU, é mais provável que sejam os produtores do que os atores. Outros dois suspeitos vêm de uma citação do co-diretor de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, Guerra Civil e Capitão América Soldado Invernal, Joe Russo. Em uma entrevista no ano passado, ele foi perguntado sobre dirigir um filme do Wolverine e ele respondeu isso aqui. That was one of my favorite comics growing up, Wolverine. One of my prized possessions is Incredible Hulk 181, which was the first appearance of Wolverine. It's a important part of my comic book collection. Wolverine being so essential to the X-Men, of course, that would be a fun project to work on and find a new way into it. But I do think that that's probably something that Kevin has rightfully put aside for a while to introduce some new characters to the world and bring that back when it's ready.
Repara como o Joe Russo casualmente menciona que o Wolverine é absolutamente essencial para os X-Men, como se isso fosse uma verdade incontestável. Existem várias iterações dos X-Men sem o Wolverine em quadrinhos e filmes. Nos cinemas, por exemplo, ele não fez parte da equipe em Primeira Classe, em Apocalipse e nem sequer aparece em Fênix Negra. Nos quadrinhos, ele não só não é membro da formação original, como ele só entrou para a equipe em 1975, 12 anos depois de X-Men número 1, o primeiro quadrinho da equipe que saiu lá em 1963. Apesar dos X-Men serem conhecidos por dezenas de personagens e formações diferentes ao longo de décadas, aos olhos do estúdio, o Wolverine é a chave. Kevin Feige pode simplesmente sentir que um reboot dos X-Men não é possível sem o Wolverine certo. Isso leva a gente de volta à colaboração entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman em Deadpool 3. Enquanto Hugh Jackman quiser retornar para Deadpool 3, fica muito difícil para o estúdio avançar e anunciar algo sobre os novos X-Men. Se o Wolverine é realmente tão fundamental, a Marvel não consegue anunciar os X-Men sem anunciar o Wolverine. E como Hugh Jackman vai voltar em 2024, a Marvel também não consegue anunciar quem vai ser o próximo intérprete de Logan antes disso. Mais ainda, talvez não tenha sido apenas o Ryan Reynolds quem convenceu o Hugh Jackman, mas o próprio Kevin Feige pode ter entrado na jogada. Ele conhece o Hugh Jackman há 23 anos, os dois trabalharam juntos nos primeiros filmes dos X-Men, e talvez o Kevin esteja preocupado com a pressão pro substituto do Hugh Jackman no papel. E vamos combinar, é muita pressão, né? Eu imagino que para validar o novo Wolverine, talvez a Marvel apresente ele justamente em Deadpool 3, aparecendo junto com o Hugh Jackman, pros fãs entenderem essa passagem de bastão e pro próprio Hugh Jackman passar o papel adiante, tirando a pressão do novo ator. Então, por essa necessidade, a gente encontra mais dois culpados pelo atraso: Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Dá pra culpar o próprio filme do Deadpool, na real. O próprio Deadpool 3 também pode estar causando atrasos nos anúncios dos X-Men, e talvez a gente só veja alguma coisa mais concreta chegando perto do lançamento do filme em novembro de 2024. E antes que você fique bravo comigo, eu só tô falando o que pode acontecer, tá? Mas eu não quero de jeito nenhum que demore tanto. E aí a gente chega no último suspeito. Claro que o próprio Kevin Feige é um grande culpado dessa demora. Não necessariamente por um motivo ruim. Ele pode estar naquele modo tudo em seu devido tempo. Ele pode estar esperando o ator certo para ser o novo Wolverine, ou esperando o Deadpool 3 para apresentar esse novo Wolverine. Mas também pode ser por um motivo ruim, sim. Ele pode só estar fazendo suspense, porque a Marvel também tem essa necessidade, que às vezes é legal, mas às vezes chega a ser ridícula e exagerada, de manter tudo em segredo por muito tempo, deixando os rumores e as especulações animarem os fãs e fazerem as expectativas crescerem. Vamos lembrar que a venda da Torre dos Vingadores foi mostrada no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland de volta para casa lá em 2017, e até agora, 6 anos depois, ainda não veio a resposta de quem comprou. Então a Marvel realmente exagera com esses mistérios em várias ocasiões, e com os X-Men pode estar acontecendo simplesmente a mesma coisa. Se tem alguma coisinha que dá para usar de argumento para defender o Kevin Feige nessa situação específica dos X-Men, é que ele avisou. Lá em 2019, logo depois da conclusão da compra da Fox pela Disney, quando o Zé Boné foi perguntado sobre os X-Men, ele disse que a Marvel já tinha um plano de 5 anos traçado e que os X-Men não faziam parte desse plano, já que eles não sabiam se iam ter de fato os direitos dos personagens. Ele falou realmente que ia levar muito tempo para serem introduzidos, e então ele realmente deu o aviso, né? Como isso foi falado lá em 2019 e o plano era de 5 anos, 2024 é o limite. Então vamos combinar que já passou da hora de ter algum anúncio aí, né? Então se você, assim como eu e a maioria das pessoas que gostam da Marvel, tá começando a perder a paciência enquanto espera ansiosamente pela chegada dos X-Men no MCU, você já tem 4 pessoas para botar a culpa. É o Kevin Feige pelo sigilo provavelmente desnecessário e excessivo, o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds por estarem fazendo Deadpool 3, e o Bryan Singer por ainda ter crédito como produtor dos filmes dos X-Men, já que ele infelizmente dirigiu alguns filmes deles na Fox, mesmo sendo o lixo de ser humano que ele é. Até a continuação do desenho clássico, que tinha sido anunciada para 2023, já está faz um tempão sem novidades e notícias. Tá com cara de que vai atrasar também. Mas pelo menos X-Men 97 foi anunciado, né? Já é melhor do que nada. Para relembrar a história completa do desenho clássico, dá uma olhada nessa playlist aqui, que eu resumo tudo o que aconteceu temporada por temporada. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!